Ainda acredita que possa evitar a instalação dessa CPI? Boa tarde. Boa tarde, Sidney. Acredita sim, aliás, aposta nisso. O pedido para a criação da CPI mista do MST foi lido hoje no plenário pelo presidente José Sarney. Mas até que o requerimento seja publicado no Diário do Congresso amanhã, os parlamentares podem retirar as assinaturas. Para barrar essa comissão de inquérito, o governo precisa convencer 11 governistas a retirar as assinaturas até a meia-noite de hoje. Lembrando que no início do mês, quando a oposição tentou instalar essa mesma CPI do MST, o governo conseguiu convencer 42 parlamentares a retirar as assinaturas e a CPI foi derrubada. Eu estou aqui com o deputado do Democratas, Onyx Lorenzoni, e também com o deputado Ivan Valente do PSOL, com quem eu começo. Deputado, o PSOL, assim como a base governista, é contra essa CPI. Quais são as razões do PSOL? Olha, eu entendo que essa CPI está fora de hora e de lugar. Nós já tivemos uma CPI há 4 anos atrás para investigar a mesma coisa e não deu em nada. Pelo contrário, demonstrou que nós temos que fazer uma reforma agrária no Brasil. E eu estou entendendo isso como uma pressão dos ruralistas e dos partidos de direita da casa para uma cortina de fumaça para que não seja revisto os índices de produtividade agrícola que o governo está para rever e também a reserva legal. Para isso foi criada, inclusive, uma comissão do Código Florestal. Então, eles estão pressionando por subsídios, estão pressionando para criar essa cortina de fumaça e para criminalizar um movimento social a partir de uma imagem produzida que é questionável, mas que não elimina o direito dos trabalhadores à luta e à reforma agrária, que essa sim não pode ser criminalizada. Então a vantagem é de quem está sendo privilegiado, que são os ruralistas, que recebem incentivos fiscais, que recebem adiamentos de pagamento e cancelamento de anistia no Banco do Brasil e bilhões de reais de incentivo para exportação. Então é o agronegócio que é o grande favorecido do Brasil e não o sem terra. Seria o caso de investigar o repasse de recursos públicos tanto para o MST quanto para as entidades ligadas ao agronegócio? Vocês podem investigar, mas já foi investigado. Eu quero dizer que o que está se acusando de repasse de dinheiro para o MST são entidades, inclusive, que dão assistência técnica, fazem financiamento agrícola, não vai direto para o MST fazer movimento. E já existe o Tribunal de Contas, existem entidades e promotoria pública para investigar. Isso já foi feito uma CPI, inclusive, que não concluiu coisa nenhuma. Obrigada. Converso agora com o deputado Onyx Lorenzoni sobre as razões do PSOL. Bem, primeiro, esse é um discurso conhecido do Brasil todo, né? Se 150 milhões nos últimos 3 anos de dinheiro que deixou de ir para o hospital, que deixou de ir para segurança ou para a educação, foi alcançado para entidades que sabidamente são laranjas e que se multiplicaram enormemente nos últimos 3 anos no Brasil, para financiar um movimento que não é social, é um movimento que promove atos de terrorismo. Ou atacar a sede do INCRA em Porto Alegre é terrorismo ou não é terrorismo? Atacar a plantação de laranjas em São Paulo, aquilo é ato de movimento social democraticamente instalado? Ou destruir a unidade de pesquisa da Aracruz lá em Barra do Ribeiro, que produzia plantas para pesquisa florestal, isso são atos criminosos. Da mesma forma, a intranquilidade que se leva ao campo brasileiro. O campo brasileiro produziu o superávit que equilibrou o Brasil, 213 bilhões de dólares, quem produziu foi o campo. O balanço comercial da indústria brasileira é negativo para o Brasil, o do serviço também. Então isso precisa ser respeitado, nós queremos que haja paz no campo e nós queremos saber se o cidadão brasileiro quer, com o dinheiro dele, financiar um movimento que é terrorista. Qual a estratégia da oposição para evitar a retirada de assinaturas? Bom, primeiro nós fizemos um grande compromisso com os parlamentares que assinaram. Há uma grande mobilização por parte dos produtores rurais brasileiros. O nome de quem assinou está na internet desde ontem, em todos os sites, né? No site da Globo está lá o nome de todos eles, estado por estado. Então é o momento de quem estiver nos assistindo, passar um e-mail, ligar para o seu deputado, pedir para que ele assine ou para que ele não retire a assinatura. Aí vai ser possível o Brasil conhecer o que é que tem de chantagem do MST em relação ao governo, o que tem de compra de apoio eleitoral do governo em relação ao MST e a verdade sobre esse movimento. Deputado, o Sidney, no estúdio, quer fazer uma pergunta.
Deputado, nós estamos no ano que antecede a uma definição eleitoral importante no Brasil. Ontem mesmo o Partido dos Trabalhadores e o PMDB anunciaram uma união eleitoral para o ano que vem. O senhor acha que esse tipo de movimentação, o próprio DEM também, com as suas convicções que começam já a se articular aí em Brasília, o senhor acha que isso tudo pode influenciar a instalação ou não, o prosseguimento ou não dessa discussão sobre o MST aí em Brasília? Não, de jeito nenhum. São coisas diferentes. É responsabilidade e talvez uma das mais importantes e o instrumento mais valioso que a minoria tem em qualquer democracia é a Comissão Parlamentar de Inquérito. E é responsabilidade do Parlamento, além de fazer leis, fiscalizar os atos de governo. Quando um governo, de maneira reiterada, financia entidades, usando ministérios em forma de rodízio, entidades que já foram condenadas pelo Tribunal de Contas, que já foram condenadas pela Justiça, se está produzindo um crime de responsabilidade. Então, é dever do Parlamento avaliar isso, investigar isso e propor alternativas para o Brasil. Muito obrigada. O Sidney quer fazer uma pergunta agora para o deputado Ivan Valente. Eu acho, Fernanda, que vale essa mesma pergunta para o deputado Ivan Valente. Deputado, o senhor acredita que no ano que vem, é um ano eleitoral, quer dizer, essa discussão antecipada agora é mais uma discussão acalorada. O senhor acha que ela vai ganhar espaço com a possível instalação da CPI ou, ao contrário, o senhor acha que ela vai acabar, de alguma forma, sendo uma discussão para o futuro? Não, eu acho que essa CPI tende a não progredir, porque ela não tem razão de ser. Inclusive porque esses mesmos ruralistas não condenam o verdadeiro terrorismo, que são os assassinatos do campo, como o da irmã Dorothy, entende? Milhares de assassinatos no campo. Não se pediu CPI para Eldorado dos Carajás, para Corumbiara, a impunidade no campo e etc. Então, esse debate é um debate ideológico, visa produzir, nesse momento, um factoide. Mesmo o fato gerador, foram as imagens de televisão, eles deveriam propiciar um debate sobre a monocultura no Brasil, sobre o desenvolvimento sustentado, sobre a concentração fundiária no nosso país, sobre o modelo agrário. Por exemplo, o censo do IBGE mostrou claramente que houve maior concentração agrária no nosso país. Em vez de se fazer a reforma agrária, se concentra terra e riqueza no nosso país. Então, eu entendo que esse fato não terá relevância no futuro. Agora, um erro não justifica o outro. Possíveis erros de latifundiário não podem justificar possíveis erros de movimentos sociais. Não, veja, um movimento que tem 200 mil pessoas acampadas pode cometer erros, mas nem por isso se deve criminalizar a luta pela reforma agrária. Então, essa que é a grande discussão. Em cima de uma imagem, quer se criar uma CPI, uma agitação política que não existe. Por exemplo, não se escandaliza quando um trator destrói casas de favelados, entende? E retira vidas de lá. As laranjas estão valendo mais do que as vidas humanas. E os ruralistas defendem fundamentalmente a propriedade e não a vida. Muito obrigada pela entrevista, agradeço aos dois parlamentares. Sidney. Eu agradeço a você. Obrigado, Fernanda Galvão. E agora uma boa notícia, o Ministério da Saúde mudou algumas regras para diminuir a espera por transplante de órgãos. O Ministério também anunciou a liberação de 20